Bom, e a gente volta aqui para o estúdio para continuar a conversa com o advogado trabalhista Gabriel Araújo. Gabriel, esse caso que a gente mostrou aqui na reportagem é muito comum de uma pessoa que está absolutamente atordoada, estressada pelos cuidados que precisa ter com um ente querido em casa, seja mãe, pai, um filho que precisa de algum atendimento especial, mas essa pessoa não pode se desligar do trabalho, porque precisa daquela renda, mas está sempre numa situação muito complicada com o trabalho, porque falta muito ao trabalho, tem sempre que conversar com o gerente, o chefe direto para pedir, sabe, uma humanização, tipo: "Olha, me permita sair um pouco mais cedo, ou vou ter que chegar mais atrasado". Como é que fica uma situação? Existe algum amparo legal para uma pessoa nessa situação, para que consiga manter o seu emprego, mas tendo essas facilidades para conseguir cuidar da vida pessoal? Na verdade, não existe nenhum amparo legal. Infelizmente, a lei trabalhista não prevê nenhuma proteção nesses casos, ou seja, se faltar, se atrasar, vai ter sim descontado, o que vai depender de um tratamento mais humanístico por parte da empresa, né? O que algumas convenções coletivas prevêem, em algumas categorias, caso a pessoa tenha que levar o filho ao médico, eles dão alguns dias de afastamento, o que a lei também não prevê. Muitas vezes me perguntam, falam assim, ó, vou levar meu filho ao médico, eu tenho o direito de ter esse dia não descontado do meu holerite? Falo, depende muito da categoria econômica que você pertence. Então, não existe nenhum amparo legal para esse tipo de situação. Um amparo legal. No primeiro bloco, a gente conversou muito sobre as responsabilidades da empresa na causa para o desenvolvimento de depressão, de estresse no funcionário. Você citou alguns casos, por exemplo, jornada excessiva, metas excessivas. Essa questão das metas é muito comum em bancos, Sim, né? sim. A gente tem notícias de vez em quando de bancos que são condenados porque cobravam demais dos funcionários. Como é que isso pode ser medido? Não, essa meta aqui é exagerada, não dá para cobrar esse tipo de coisa. Na verdade, isso vai ser aferido no caso concreto. Então, o juiz vai precisar se deparar com o caso para ver se naquele caso aquilo foi abusivo ou não. O que geralmente tem-se por abusivo e já se proíbe por convenção coletiva mesmo. O ranqueamento, por exemplo, coloca um quadro lá com o ranking das pessoas. Isso tem se evitado fazer isso para não expor o funcionário a metas que não são alcançáveis, ou seja, o funcionário, por exemplo, no caso de banco, precisa fazer 10 produtos por dia, mas sabe-se que o comum ali é fazer 3, 4 por dia. Então ele nunca consegue alcançar aquela meta. Existe uma cobrança intensiva em chegar nos 10 produtos. E quando ele um dia chega e fala, então tá, agora é 15. Então aquilo que você nunca consegue alcançar e você sempre está sob estresse para fazer o seu trabalho. Então, a priori tem que ser visto no caso concreto, mas existem alguns critérios que os juízes já adotam. Por exemplo, o ranqueamento, Uhum. as metas inatingíveis, nesses casos. Certo. Você falou sobre ranking, me lembrei que é muito comum ver em alguns tipos de estabelecimentos o funcionário do mês, o funcionário da semana. Isso serve como um ranqueamento? Quer dizer, vai criar uma competitividade dentro da equipe e talvez esse estresse possa ser gerado porque eu preciso chegar lá e ser o do mês. Vai ter que ser visto no caso concreto. A Ah, tá. priori, isso daí é mais um estímulo para o funcionário, tem que ser visto como os empregados veem isso e como a empresa trata isso. Ou seja, se coloca um ranqueamento para falar assim, ó, esse daqui, o número 1 está vendendo tantos produtos, você que não consegue produzir tanto, olha lá, não tá sendo tão bom. Hum, Mas se for utilizado mais como base de estímulo aos funcionários, não teria problema. Por isso que fica muito difícil a gente cravar um não tem uma critério. coisa Os concreta. bancários já proíbem esse ranqueamento porque sabem que é um dos fatores de abuso, né, na categoria dos bancários. Claro. Agora, como é que as empresas, têm lidado com esse tipo de coisa? Porque a gente tem dados aqui, Gabriel, só no Brasil, por exemplo, 75.000 pessoas foram afastadas do trabalho em 2016, são os dados mais recentes, compilados de 2016. 75.000 trabalhadores afastados do trabalho por conta de estresse, depressão, doenças ocasionadas pelo trabalho ou não, mas correlatas às vezes. Como é que as empresas lidam com isso? Porque ela não pode dispensar Exatamente. o funcionário enquanto está afastado, aí tem que contratar alguém mais, tem que ter substituição. Exatamente, é o mal do século XXI, né, a depressão. Então,
É muito recorrente nas empresas o afastamento, prejudica bastante a rotina da empresa. O que ela tem que se recorrer é de trabalhadores temporários, muitas vezes. O que a gente só consegue aplicar na prática mesmo para trabalhadores menos qualificados. Trabalhadores temporários em altos cargos não são possíveis. E quando tem afastamento nesses casos, daí a empresa tem que, na sua administração, tentar passar as funções para os outros funcionários ou recontratar um funcionário coringa ali que consiga fazer várias funções também, inclusive suprir de quem eventualmente esteja afastado. Claro. Só para a gente encerrar, eu acho que você já mencionou isso, mas assim, alguém que está afastado por depressão, por exemplo, volta ao trabalho, a empresa pode demitir essa pessoa imediatamente depois da volta? Na verdade, poder pode, mas a gente tem que ver alguns fatores. Primeiro, se na convenção coletiva não existe uma previsão de estabilidade, independentemente do tipo de afastamento, porque o afastamento a gente sempre tem que pensar, pode ser um afastamento acidentário, que é aquele que tem nexo com o trabalho, ou pode ser não acidentário, que não tem nexo com o trabalho. Então, a pessoa foi afastada, não tem nenhuma relação com o trabalho, retornou ao trabalho. Pode ser dispensada? Sim. Importante a empresa verificar antes, se na convenção coletiva não tem nenhuma estabilidade. Geralmente eles prevêem 15 dias, 30 dias após o afastamento, mas a lei não prevê, só a convenção coletiva. Se tiver relação com o trabalho, daí vai ter a estabilidade legal, que é de 1 ano após o retorno. Se não, ok. Exatamente. Gabriel, muito obrigado pela sua participação com a agradeço. gente aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. E a você de casa também, muito obrigado. A gente encerra aqui mais um Realidade em Pauta. Você pode sempre rever nossos materiais lá no portal novotempo.com/jornalismo. A você, boa noite e até mais.